Boa noite, irmãos. Paz esteja com todos nós que estamos aqui no canal Venho Sem Demora. Nessa noite de domingo, 4 de 11 de 2018. Estamos dando continuação sobre o estudo sobre o nome do Pai e já vamos começar a trazer alguns capítulos e versículos que vão nos indicar sobre o testemunho do Filho. E em seguida, vamos trazer algo sobre já a revelação do nome do Filho. Amém, amados? Estamos terminando o estudo sobre o Pai, sobre o nome dele, que é Yah, ou Yah, Justiça Nossa, né? Uma abreviação de Yud-He-Vav-He. Todo mundo já conhece, alguns já pesquisaram, já estudaram, e nós estamos dando continuação. O que me chama a atenção, é que temos nos Salmos 74:10, ali falando já sobre o nome do Criador, já nós vamos mostrar. Temos também Salmo 79:6 e também número 6:27, que vocês já conheceram junto conosco. Mas primeiramente eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu desde já gostaria de glorificar e exaltar o nome do Criador. O nome dele está sendo exaltado por nós. É um ser muito estimado por nós, ele é nosso Pai. Ele é uma pessoa muito maravilhosa, o próprio Espírito dele está sobre a sua palavra, que nos dá sabedoria. E nós compreendemos que somos cada dia uma pessoa em obra ou em obras em suas mãos. Então, gostaria de também desejar aquelas pessoas que estejam nos acompanhando aqui no nosso canal, que é um canal novo, que não abrimos ainda com uma totalidade para o mundo todo, mas que já tem ido lá, tem em Portugal, talvez já tenha ido em outros locais, dentro do Brasil também, e nós ficamos felizes, mesmo que tem poucas pessoas, mas nós temos muitas pessoas que nos acompanham, mesmo que ainda não estejam inscritos no nosso canal. Que o Pai das Luzes, o Eterno, esteja abençoando cada um de vocês ricamente, em nome de Yah, Justiça Nossa, Bom, então tá. Dito isso, abra a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Vamos lá então. Que Yahweh esteja nos dando sabedoria, que o Espírito do Criador, do Todo-Poderoso Yahweh, esteja sobre mim, sobre você que está do outro lado da live, que você venha ter o pleno conhecimento e entendimento da Escritura como ela é. A Escritura é sagrada, eu creio assim, foi escrita, e falada pelos hebreus, é sagrada. E quando você fala do grego, é um conjunto de livros que entrou a Bíblia, tá? Um dia a gente vai estudar melhor algumas distorções, algo que está inserida numa das cartas de Paulo, de Tiago, uma controvérsia entre Paulo e Tiago também. Então, nem tudo que está na Nova Aliança foi inspiração divina. Eu já falei alguma live anterior isso e vou provar para vocês muito em breve. Primeiro vamos aprender mais um pouquinho sobre o nome do Pai, que estaria sendo escondido e hoje está sendo revelado, porque nós sabemos que em Isaías capítulo 52, versículo 6, fala, o meu povo saberá o meu nome naquele dia. E nós já estamos sabendo, Então, aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nós sabemos que aqui o Eterno visitou Salomão, aceitou, aquela construção enorme daquele templo e se agraciou com aquele lugar para que ali fosse feito o sacrifício. Amém, amados? Resumo. Está escrito assim no versículo 14 de 2 Crônicas 7:14. Esse meu povo, que se chama, olha só, pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, seus erros e curarei ou sararei a sua terra.
De hoje em diante, os meus olhos estarão observando e os meus ouvidos atentos às orações que serão realizadas neste lugar. Aleluia! Pois escolhi e consagrei esta casa para o meu nome, para que meu nome, habite nela, para sempre os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente apegados neste lugar. Coisa interessante, amados, muito linda essa passagem aqui. Nós vamos chegar lá à revelação. Eu vou começar com o versículo 14. Tá? Estamos estudando ainda sobre que o nome do Iá não está mais escondido. Tá? Aqui no versículo 14, nos deixou bem claro aqui. Achei bem interessante aqui. No versículo 14, e se meu povo que se chama pelo meu nome. Que nome é esse? Qual é o nome que estão usando dentro desses templos de pedra, fora desses templos de pedra? Eu disse que aproximadamente 72 nomes, mas o nome que deveriam usar para uma busca de poder, uma busca de reconciliação com o Pai dos Hebreus, eles não estão usando. Porque até então, ele disse que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, nós já falamos isso várias vezes. Então aqui, quando ele falou, através do Espírito, para Salomão, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Yahudim, o povo de Yah, era assim, porque ele disse que o nome dele estaria no seu povo, estaria na cidade, estaria nos profetas. Nós cremos nisso. Nós já mostramos aqui em umas lives. E ao Shalom, Jerusalém. No caso aqui, no povo, Yahudim, Din é povo. Então, nós sabemos que estaria. Está se cumprindo a profecia. Aí, nós continuando, e ele disse, se humilhar e buscar, ele ia abençoar, ele ia declarar que aquele povo, a sua terra seria curada, seria sarada. Mas o que me chamou a atenção também, no versículo 15, no versículo 15 aqui está escrito assim: de hoje em diante os meus olhos estarão observando ou abertos e meus ouvidos atentos às orações que serão realizadas neste lugar. O Eterno falando para Salomão. Ele escolheu aquele lugar, aquele templo. E hoje nós somos escolhidos. Hoje você não está sendo escolhido para estar dentro dessas denominações que pregam heresia, que sugam o seu dinheiro. Não. Ele disse ali para aquele templo, porque ele estaria ali. Só que algo que eu achei muito interessante, no 16 e último, segundo Crônicas, capítulo 7, o versículo 16 agora, ele declarou assim para Salomão e ficou escrito aqui em Crônicas. Não é segunda Crônicas, não é carta, é segundo Crônicas. Está escrito assim: escolhi, pois, e consagrei esta casa para que o meu nome habite nela. Olha só, para que o meu nome habite. Olha só. Ele não falou que ia dormir ali dentro, até a qual nós sabemos que o Eterno não dormita. Ele não falou que ia ficar dia e noite ali. Ele ia receber a adoração, os sacrifícios que seriam feitos naquele templo, mas ele não ia permanecer ali dia e noite. Por quê? Porque eu acabei de ler aqui que está escrito assim, versículo 16, novamente, eu repito, 2 Crônicas 7, 16, escolhi, pois, e consagrei esta casa para que o meu nome habite nela. O nome. Amém, queridos? Aqui está deixando bem claro, o nome é um nome. Tá? Então hoje você vê que as pessoas estão fazendo altares, estão fazendo santuários. Não. Ele falou bem claro aqui, o nome. O meu nome habite nela. E aí eu te pergunto, se hoje, para nós, ele diz que nós somos o templo do Espírito,
né? Nós somos o templo do Espírito. Então ele habita em nós. Não é só o nome, ele habita em nós. Porque ele disse que não habitaria em templos feitos por mãos humanas. Desde a época de Salomão ele falou isso. Ele falou isso. Eu já mostrei em outras lives para você. Então, se ele disse que não habita em templos feitos por mãos humanas, é porque ele lá na frente, no futuro mais distante, ele estaria habitando em nós. O Espírito Santo da sua palavra, do entendimento, que vem sobre a nossa mente e o nosso coração, ele estaria dentro de nós. Dentro de nós. Nós que somos o barro, ou seja, Yahweh dentro do barro. Eu e você somos o barro. Nós somos feitos do pó da terra. Então nós sabemos que nós somos fruto da sua criação. Eu usei o termo fruto porque nós precisamos frutificar. Uma árvore seca, nem para dar sombra para alguém, não presta. E nós precisamos frutificar e se multiplicar sobre a face da terra. Não esqueça. Dentro desses templos de pedra, nem o nome dele está. Alguém diz assim, não, tá sim, a placa tal diz Deus e diz isso e aquilo. Não, mas você sabe que esse nome é paganismo, que isso foi criado Deus da Grécia. Se ele diz para Salomão, meu nome vai habitar aí. Ele não disse que a presença dele estaria constante naquele local. Ele não falou isso. Ele disse o nome. É bem claro, o nome. E Yahshua falou também, a minha casa, e o profeta também falou, a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa. Ele estaria ali, mas ele não ia ficar ali dia e noite. E eu entendo que a casa de oração somos nós. Nós que devemos orar, buscar a sua face. Não precisa nós estar em lugares restritos, dentro do local ali que praticamente eles dizem que é só ali que ele está para curar e libertar. Não. Isso é heresia. Isso é um tratamento que eu diria que é errôneo, que os pastores e líderes religiosos falam. Mentira. A cura pode vir dentro da sua casa, como veio para mim no banheiro, pode vir no quarto. Ele mesmo disse, Yahshua disse assim, entra no teu quarto, fecha a porta e ora, que em secreto eu te visitarei. Então, ele não disse para você ir para a igreja. Ele não falou isso. Nós precisamos entender as escrituras. Evangelho segundo Mateus 23, 29. Se não me engano é isso. Errais por não conheceres as escrituras e o poder de algo. Errais. Precisamos conhecer. Nós precisamos conhecer. Eu preciso conhecer mais, me aplicar mais e praticar mais. Porque nem tudo que eu ou você ensina, eu e você não vivemos. Muitas vezes começamos a presenciar maravilhas. Maravilhas. Os líderes desse século, eles usam muito Isaías 1:19. Se quiserdes me ouvires, comereis o melhor desta terra. Isso é um engano que eles usam para tirar dinheiro das pessoas, para as pessoas comerem o melhor dessa terra. Mentira. O melhor dessa terra está sendo reservado para nós, sim, mas que conhecemos a verdade, conhecemos o que criou os céus e a terra, e a justiça a nós. Então, amados, guarda na tábua do seu coração o livro de 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14 até o 16. Cada um desses versículos tem uma revelação para o templo que Salomão edificou para ele, porque até então Davi não podia, porque tinha muito sangue nas mãos, não poderia fazer isso. O seu filho que teria que fazer, e foi feito. E a glória desceu naquele local. Mas ele disse que era o nome dele que estaria ali. Era o nome. Ele não ia ficar ali dia e noite. Era o nome. Ele ia receber a adoração. Ele ia receber o sacrifício dos sacerdotes. E hoje, nesses templos de pedra, nessas igrejas, dentro desse sistema religioso de hoje, nem o nome dele está ali. Nem o nome do Criador está ali, nem do seu filho. Por quê? Porque o nome está totalmente errado, que é o de Jesus, e o outro que eles falam, Deus, que é Zeus, é da Grécia,
Então quer dizer que nem o nome do Criador está dentro desses templos de pedra. Que o Pai Eterno tenha misericórdia deles e de cada um de nós, se ainda não começarmos a falar a verdade como ela é. Amém, amados? Então, eu gostaria também que já você abrisse, já estamos aqui, hoje estamos com uma Bíblia online aqui, muito linda, né? Muito linda essa Bíblia aqui. Salmo 74, 10. Vamos lá em Salmos 74, 10. Salmo 74, 10. É bem interessante essa passagem, você vai entender mais sobre o Iá aqui. Já vamos entrar depois dessa passagem aqui que fala sobre Yahusha, né? Eu falei Yahusha porque está o nome do pai e do filho. Aí se eu falar Yahweh, né, que é extraído do Yud Revav Re, aí vem, né, a gente fala em fonética, consoantes, aí entraria Yahweh ou Yau. Tá bom, gente? 74:10. Olha o que está escrito ali. Interessante aqui, Salmo 74:10. Vamos lá. Está um espetáculo do Pai Eterno. Essa Bíblia aqui, 74:10. Livro de Salmos. Até quando, ó Yah, tripudiará o adversário, né? Ou blasfemará o adversário, o inimigo teu, olha só, blasfemará, né? O inimigo teu, o nome sem cessar. Ou seja, até quando? O inimigo vai blasfemar o teu nome dia e noite, ou sem cessar. Está sendo blasfemado hoje. Aqui eu estou resumindo esse texto, desse parágrafo que eu estou lendo aqui, Salmo 74:10. Está sendo. Está sendo. Até quando, Yah? Até quando, Yah, o teu nome vai ser blasfemado dia e noite pelo inimigo? Que você sabe de quem que eu estou falando. Não é? Misericórdia, né, gente? Está sendo hoje. É o que você vê dentro dessas igrejas, dentro desse sistema religioso. Os nomes totalmente trocados, paganizados. Também eu tenho Salmo 79. Salmo 79. Vamos ver aqui. Salmo 79, acho que é o 6. Vamos ver se é. Acho que é o 6. Salmo 79, 6. Derrama teu furor sobre as nações pagãs, sobre todos os reinos que não te adoram, que não invocam teu nome. Olha só. Olha que revelação do salmista aqui. Salmos, guarda também aí, anota na tua agenda aí. Salmos capítulo 79, versículo 6. Olha que coisa mais linda aqui, ó, a revelação. Hein? Derrama teu furor sobre as nações pagãs. E é o que mais tem. E infelizmente onde nós estamos, essa então nem se fala, né? 365 dias e cada dia adora um santo, que não é santo. Eu nunca vi o Brasil melhorar, cada vez piora. Né? É por isso que nós estamos nessa crise, nessa miséria desgraçada, porque a nossa Bíblia fala, né, que feliz a nação cujo Yahweh é o que comanda, é o que está na frente, é o que abençoa. Mas não é assim que eles usam o termo. Eles usam feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor é Baal, Deus é Zeus. Né? Então é tudo errado. É por isso que você vê o jeito que está esse país. Misericórdia. E aqui nós vemos no 79:6, mais uma vez eu repito, Salmos. E o salmista diz assim, ó, derrama teu furor sobre as nações, que são várias, hein? Pagãs, são várias. São várias. Várias que adoram o ídolo, a Índia, a Ásia, né? A África, mas o Brasil também, eu vou te contar. Misericórdia. E ele diz, derrama teu furor sobre as nações pagãs, sobre todos os reinos que não te adoram, que não invocam o teu nome. Que nome é? Miau. Amém, amados? Então, né, a princípio, para nós dar um time, né, sobre o estudo sobre o nome do Pai, em breve nós vamos trazer montado mais explicações sobre tetagrama, sobre você usar a identificação da letra para você saber, porque que muitas vezes você pode ver em outros canais alguém falar
Yalhu, outro falar Yalhu, outro falar Yalsha, outro falar Yahweh, outro falar Yahweh. Nós algumas coisinhas nós vamos explicar. Não que nós somos professor do hebraico, arcaico, ou agora esse que é o aramaico. O aramaico foi criado, amados, no momento que os hebreus ficaram cativos 70 anos aproximadamente na Babilônia. E ali eles esqueceram do modo como eles falavam. Ali eles ficaram no total esquecimento. Aí entrou um grupinho lá dos maçoretas, né, os maçoréticos, né? Esse grupo lá levou o quê? O aramaico. Aí colocaram vogais. Antes era Iá, aí eles trocaram. Eles colocaram vogais, aí ficou Iê. Por isso que você hoje vê eles falando Yeshua, Yehoshua. Tá errado. Iê significa bode. Isso aí, na próxima live vai vir detalhadamente, bem explicado, para que você venha entender aqui no canal, vem sem demora, que nós estamos aqui para desmascarar o sistema religioso e engrandecer e exaltar o Yah Justiça Nossa. Amém, amados? Então vamos dar seguimento, né? Agora já com o princípio de algumas coisas sobre o nome do filho, né? Nós até aqui então nós trouxemos o nome do pai, que eu achei muito interessante essa passagem que eu falei para vocês, Salmos 74:10, 79:6, né? E eu creio que vocês entenderam essas passagens aí desses versículos, desses capítulos. Foi muito gratificante, eu creio, para mim e para você que está do outro lado da live. Nós temos aqui a continuação, então, como eu falei para vocês, João 5:31, Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 31. Vamos começar a dar início, né, ao nome verdadeiro do Filho, até chegar lá, como nós queremos chegar. Tem uma história linda que nós vamos contar ali, o porquê que aconteceu isso, né? O ano, os locais, né, que se passou por Roma. Vamos falar sobre o Padre Jerônimo, uma série de coisas nós temos aqui na próxima live, vai ser bem interessante, em nome de Deus. João 5:31, está escrito assim: se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Hoje o mundo está recebendo o testemunho do homem, não o de Yah, né? E é verdade, não é verdade? É do homem. E ele aqui falando, Yahshua falando, ou Jesus, como está na Bíblia do Almeida, seja a sua ou de outras pessoas que estiverem ao seu lado aí, o homem dá testemunho dele mesmo. E ele disse, ele mesmo falou, o próprio filho falou: olha, eu não posso dar testemunho de mim mesmo. Ele deixou bem claro aqui: se eu der o testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Interessante, né, mas é para nós meditar em cima desse versículo. Vamos então aqui já entrar em 1 João, capítulo 5, versículo 7. Né? 1 João, capítulo 5, versículo 7. Aqui estamos dando início já ao nome do Yahshua, que não é Jesus, que não é Yehoshua, que não é Jesus, que não é uma série de nomes que eles criaram. Ou seja, eu tenho tudo anotadinho aqui, ó. Não é Yehoshua, não é Yeshua, não é Yeseves, não é Jesus, né? Não é Essous, não é Yesou, não é Yeshu, não. O nome dele é Yahshua. Eu creio nisso. Alguns podem dizer assim para mim: não, irmão, mas eu aprendi também que se fala Yahushua, não está errado. Por isso que em breve nós vamos trazer um tetragrama explicando por que de algumas colocações, né, que alguns irmãos usam e outros não, tá? Porque muitos falam também, em vez de falar Yahshua, falam Yahushua, ou Yahushua, como você queira falar, mas é Yah, não é Yehoshua, tá bom? Bom, dando continuação então aqui, 1 João capítulo 5, versículo 7, vamos continuar. E o Espírito, olha só, e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a palavra. 1 João, eu falei primeira, porque é uma carta, está lá no finalzinho já,
próximo de Apocalipse. 1 João capítulo 5, versículo 7 fala isso. Ele deixou bem claro aqui, o Yahshua. É o Espírito o que dá testemunho, porque o Espírito é a palavra. É a palavra. Não é pulo, grito, salto, virar cambota, ser arrebatado. É a palavra. A palavra que vem do Pai para o Filho. É a palavra. É somente a palavra. Nós sempre falamos isso. João 8,32, todo mundo, né, sabe disso. Conhecereis a verdade vos libertará. Já é algo decorativo, mas ninguém entende o que lê. Falta uma percepção no meio do povo do Yah, ou desses que se dizem de Deus, porque nem eles sabem o que estão adorando e servindo. Vamos ao próximo aqui, né? Até aí temos indo bem, né, irmão? Não estamos indo nem muito lento, nem muito rápido, né? Aqui temos agora aqui João 3,18, né? Então, voltando, 1 João 5,7, ali o Espírito, né, que eu tenho certeza absoluta, né, que escreveu a palavra do livro da vida. Tá bom, queridos? Eu creio nisso. Agora vamos ao Evangelho segundo João. Agora não é nem primeira nem segunda carta de João, agora é o Evangelho de João mesmo. Capítulo 3, versículo 18. Está escrito assim. Olha só. Presta bem atenção. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, já está condenado, uma vez que não crê no nome do Filho de Yah. É ou não é? Tem que crer, né, amados? Aqui ficou bem claro. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Já está condenado. Na Bíblia do Almeida está escrito, talvez em outras. Né? E é verdade, né? Mas quem crê nele, quem? No Jesus? No Yeshua? No Yehoshua? Não. Quem crê no Yahshua. Esse sim, quando nós cremos, com certeza haverá uma manifestação de poder, de entendimento, sem escandalizar ninguém, sobre minha vida e sobre a sua. Evangelho segundo Mateus, Matitial, né? É como se escreve, né? Mateus, até o nome de Mateus e Eliseus, né? Traz aqui já uma abreviação de Zeus, misericórdia. Mateus capítulo 11, versículo 27, está escrito: todas as coisas me foram entregues, senão o Pai. Olha só. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser, no caso, se revelar, né? O Filho se revela. O resumo é esse. Aquele a quem o Filho quiser se revelar, ele se revela. Amém, amados? Não é esse monte de profetada que nós vemos aí no meio desses tempos. Aqui ele deixou bem claro. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Parte-á o nome, Yahshua. É ou não é? Não é esse nome blasfemado aí, de noite, pagão, e que tem um significado de suíno e porco, porque é sus, né? Sus no hebraico, né? Eu cheguei a anotar, né? Sus no hebraico significa cavalo, né? Olha só, misericórdia, né, amados? E sus no latim significa suíno e porco. E não me pergunta como que esses sinais acontecem, porque eu sempre digo, continuo retratando isso e passando para vocês. O Deus desse século, o príncipe desse mundo, ele faz sinais, prodígios e maravilhas como em qualquer outro segmento religioso. Então aqui você já pode ver, né? Mateus 11, 27 diz que todas as coisas lhe foram entregues pelo Pai. E claro que foi o nome também, né, gente? Um anjo não ia aparecer para Maria, né, e José entregando, mandando dar o nome do menino, né, de Jesus português. Por favor, né, gente? O grego,
Por favor, né? Por favor. É questão de percepção nas coisas, coisas que muitas vezes nós não tínhamos e hoje nós temos, que ele se revela. Apocalipse, capítulo 22, versículo 13 e 4. Apocalipse, capítulo 22, versículo 13 e 4. Olha só. Ali não haverá jamais maldição, né? Falando sobre a cidade. Nela estará o trono de Iá e o do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Versículo 4. Olha só. E verão a sua face, e nas suas frontes, ou testa, estará o seu nome. Amados, isso aqui é uma interpretação muito legal. Aqui quando fala testa, significa entendimento. Amém, amado? Entendimento dos servos de Iá. Quando fala que o nome será escrito na testa. Entendimento. Por isso que nós temos que entender as escrituras e algo assim que é colocado sobre essa Bíblia, né? Que muitas coisas o Yahshua, ele falou por parábolas, né? Então nós precisamos entender no mundo espiritual e no mundo que nós estamos, que temos que saber interpretar, né, pelo Espírito Santo que está na palavra. Tá bom, gente? João capítulo 5, versículo 34. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que sejais salvos. Olha só. Olha o que João diz aqui. Evangelho segundo João. Capítulo 5, versículo 34. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que sejais salvos. Né? O que acontece hoje? Né? Líderes religiosos, né, dão testemunho do homem. Eles dão testemunho do nome. Do homem e do nome dele, Jesus. É isso que eles fazem. É uma imagem, no caso foi uma imagem criada, né? E esse testemunho, né, iria matar muitos e pode ainda fazer isso, né? Mas o que acontece agora? Nós adoramos o único verdadeiro, não adoramos essa imagem, não adoramos esse ser que foi criado, não. Nós adoramos o único verdadeiro, como deve ser, né, amados? É o único. Foi criada uma imagem durante esses anos, desde Roma, né? De um lado a igreja católica, do outro lado a protestante, né? E ambos, né, se dividiram, se separaram com algum conhecimento que eles acham que é o certo e não, andam de mão dadas. De mão dadas. Isso que nós podemos dizer, né? Uma Bíblia que fica aproximadamente retida por 1000 anos lá, você acha que não teria sido acrescentada ou diminuída? Claro que foi. Muitas coisas nós vamos provar isso no decorrer dos nossos vídeos. Aqui nós temos também João capítulo 4, versículo 22. Olha só. Vocês adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos Yahudim. Olha só. Vem de Yah, né, gente? Vem de Yah. Que coisa linda, né? Vem dele. A salvação vem dele. Por isso que nós sabemos que Yahusha, Yah, salva, Shah, salvação. É o que nós podemos resumir. Amém, queridos? Então quer dizer que eu poderia dar um complemento em cima desse versículo que eu li aqui, João 4, 22, que a salvação não vem do povo brasileiro, não vem do povo grego, muito menos de Roma. A salvação vem do alto. Amém? E glorificado, exaltado seja o nome de Yahweh. E o que mais nós poderíamos acrescentar aqui? Atos 4:12. Todo mundo conhece, né, esse versículo que é muito falado, talvez dentro das denominações evangélicas aí, que se acham santas, né? Está escrito assim, Atos, livro de Atos, escrito pelo Lucas, né, uma grande narrativa nesse livro, né? 4:12. E não há salvação em nenhum outro nome, olha só, e não há
salvação em nenhum outro, porque nenhum outro nome há debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Gente, Atos 4,12 desmascara o sistema religioso. Atos 4,12 desmascara o sistema de Roma. Atos 4,12 desmascara todas essas denominações, eu poderia dizer até que seitas, que se dizem evangélicas, que são religiosas, dessas igrejas que criaram um nome, um título e um apelido. Senhor é Baal. Baal é Senhor, todo mundo sabe. Vai lá e abre em Oséias 2,16, se não me engano. Então, amados, aqui está desmascarando Atos 4,12, está escrito, nenhum outro nome dado, né? Aqui abaixo dos céus, né? Não tem salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, porque esse nome foi dado pelos homens, não veio lá de cima. Foi o homem que criou esse nome, foi o homem que criou esse título, foi o homem que criou esse apelido, e que o Pai Eterno tenha misericórdia de nós, em nome de Yahshua. Então, Atos 4,12 aqui quebra todinho esse jugo, e não há salvação em nenhum outro nome. E que nome é esse? Yahweh. Amém, queridos? Bem claro, hein? Nenhum outro nome há debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, Deus foi criado pelos homens, né? Os homens criaram esse nome aí. Senhor foi criado pelos homens, né? Isso aí tudo você sabe que foi naquele concílio de Niceia, né? A coisa lá pegou, lá começou toda essa Babilônia brava, né? Misericórdia. Isso tudo nós vamos aprender aqui no canal. Vem sem demora. Para encerrar, amados, né? Já temos o finzinho da nossa live, já com 35 minutos mais ou menos. Os nomes que eu falei para vocês, né? Aqui, que eu já tinha até anotado. Nomes dados aos filhos de Yahweh, né? Se eu acabei de ler Atos 4,12, que quem deu o nome foi o Pai, não é os homens. Salvação não vem aqui do meio dos homens, esses nomes pagãos. Olha só, Yeshua, em hebreu, né? Em hebreu e aramaico esse nome. Yehoshua, hebreu. Yeshu, aramaico. Yesou, grego. Essous, grego. Ieseves, latino. Jesus, latino. E Jesus, né? Português. Olha quanto nome. Sus, eu acabei de falar para vocês alguns minutos atrás, anteriormente, no hebraico significa cavalo. E sus, novamente, no latim, significa suíno e porco. Olha só. Misericórdia, amados. Misericórdia. A misericórdia às heresias que estão passando dentro desse sistema religioso. Eu estava, em alguns minutos, olhando, né? Estava olhando. Uma aguinha aqui. Aqui um programa de uma rede de TV que é aberta, né? E eles retratam temas bíblicos, né? Das escrituras, mas é uma heresia que eu vou te contar. O camarada com 35 anos de conhecimentos que se diz quase PhD nas escrituras, ensina um monte de babaquice, ou seja, distorcendo tudo. Misericórdia, né? Quem é mais dado é mais cobrado. Então esse pessoal tem que ter cuidado. Nomes tudo paganizados, cerimônias tudo pagãs, e eles acham que estão certos e acham que vão ser salvos eles e a multidão que segue eles. Misericórdia. Que o Iá venha trazer entendimento sobre essas pessoas em nome de Yahshua. Só para dar uma pincelada, né? Vou usar bem esse termo assim, né? Só uma passadinha de leve aqui, o que vai vir na próxima live. Olha o que nós temos aqui, ó, que eu acabei de falar para vocês, ó. Os judeus foram levados cativos para a Babilônia. Ali eles ficaram 70 anos cativos na Babilônia. Ali eles não, olha só, eles não conseguiam falar o hebraico arcaico, que eu acabei de falar para vocês, não faz muito, né? Passaram a falar uma outra língua, um outro idioma, o aramaico. Ali foi necessário, né, arranjaram, né, um grupo chamado maçoretas. E esse grupo, né, esses grupos, né, acrescentaram
os massoréticos, dentro do hebraico arcaico. Então, o que aconteceu? Né? O hebraico arcaico não existe vogais. Nós sabemos disso, que o hebraico arcaico não existia vogais. Né? Aí eles colocaram vogais. Né? Só que deste hebraico, os massoretas, né, acrescentaram as vogais, né? O hebraico arcaico não estava mais sendo pronunciado, né? Não estava mais sendo pronunciado, né? Para que eles não deixassem, não estava sendo mais pronunciado, por quê? Porque aí eles iam deixar de falar esta língua, né? E o que aconteceu? Foi criado pelos massoretas, né? E eles colocaram as vogais, né? Não, no caso, no lugar errado, ou seja, corromperam o hebraico arcaico. Eles corromperam o hebraico arcaico, né? E o que aconteceu? Eles botaram a letra A, né? Eles, no caso a letra A, eles colocaram E. Aí ficou Ie, significa bode. Aí ficou Yeshua, significa bode. Bode salva. Ou bode, a salvação vem do bode. Misericórdia, amados. Misericórdia. Bode salva, né? Ou a salvação vem do bode. Olha só, que heresia braba, né? Misericórdia. Né? E o que aconteceu mais? Né? Isso foi aproximadamente no ano de 390 depois de... para eles lá, né? Depois de Cristo. Nós sabemos que é depois de Auschwitz. Né? 390, né? E o Papa São Damasco convidou o bispo Jerônimo até Yalchalã, ou Jerusalém, né, para fazer, né, já vou encerrar aqui, isso aqui é só para dar um início para nós vermos que tem coisa boa para a próxima live, né. Aí, esse bispo, né, convidou o padre Jerônimo, né, para ele fazer o quê? Uma tradução do grego para o latim, né. O Papa São Damasco disse para ele, né, essa tradução será a tradução, né? Eu poderia dizer que ia ser a tradução que eles iriam usar, né? Do grego, né? E as outras Bíblias nós vamos queimar. Até aí. Olha só. Olha o que aconteceu nessa época desse ano de 390, né? Ia começar a mudar a tradução, né? Ia vir para o latim, você conhece, já viu falar no Padre Jerônimo. Se você tiver na sua casa uma enciclopédia de Barça, vai desmascarar tudo isso aí, tudo que ele acrescentou, né? Então, na próxima live, nós vamos estar trazendo, com certeza, esses textos para nós analisarmos, principalmente, né, algumas curiosidades que nós temos anotado aqui, tá, gente? Eu quero que você fique atento no canal Venho Sem Demora e que o Pai das Luzes e Alma venha iluminar a mente e o coração de vocês hoje e sempre, em nome de Yahshua, tá? E a paz de Yah, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Yahshua, porque se Yahweh é por nós, quem será contra nós? Vencendo, vem Yahshua. A paz seja convosco. Tenham um decorrer de noite tranquilo, debaixo da proteção do Altíssimo, e que Ele venha a carregar eu e você em suas mãos. Assim seja, assim será. Amém.